Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, que reina para todo sempre. Aleluia. Olha o privilégio que você tem nesta noite, final de tarde. Vamos entrar pela noite, aleluia. E a palavra de Deus vai ser pregada, a palavra do Senhor vai ser anunciada neste lugar, para o teu coração. Abre teu coração, aleluia, para que a palavra de Deus venha entrar, aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, vai tocando, Pai, no coração, Pai, desta alma, Pai, este coração quebrantado, o coração, Pai, contrito, o coração voltado, Senhor, para Ti, Espírito Santo, ao encontro desta alma, Pai, liberta ele, liberta ela, meu Deus, louvado seja teu nome, somente o Senhor conhece, Espírito Santo, somente Senhor tu conhece, Pai, meu Deus, esta alma, Pai, esta alma necessitada, esta alma, Pai, que está necessitando de uma palavra, que a tua palavra, Pai, é o encontro dela nesta noite. Espírito Santo, Deus poderoso, vai ao encontro agora, Pai, em nome de Jesus. Vai tocando, vai tocando, toca, 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 Pai, da cabeça até os pés, vai arrancando toda a seta, oh glória, 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 vai arrancando toda a seta, Pai, vai arrancando toda a malícia, Pai, vai arrancando toda a dor do corpo, Pai, vai arrancando, Senhor, a fraqueza, Pai, a fraqueza do osso, em nome de Jesus, vai curando, restaura esta alma, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, meu Deus, prepara o campo, prepara o campo, prepara o ambiente, prepara, Espírito Santo, para que a tua palavra ela venha ser semeada, Espírito Santo. Prepara o campo, Pai, prepara o ambiente, Pai, para a tua semente, que é a palavra. Lica labachoi que meneço, rica manaia, meu Deus, louvado seja teu nome, Senhor. Coloquejo aqui, Pai, coloquejo com a espada desembainhada. Se haver um espírito maligno, opressor, ele vem a ser fulminado pelo teu poder, ele vem a ser fulminado pela tua palavra, Pai, porque a tua palavra é fogo, a tua palavra é fogo, aí queimando, queima, rica manaia, rebeia, sedequelemeneço, rapacandaraia, meu Deus, já estou sentindo a presença do grandão da Galileia, já estou sentindo a presença dele aqui neste lugar. Louvado seja o nome do nosso Deus. O Espírito Santo, aleluia. Quero deixar uma palavra para o teu coração nesta noite. E a
palavra de Deus, aleluia, se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 20. Capítulo 20, o verso 10, e diz assim a palavra de Deus: e diz assim a palavra do Senhor: o diabo sedutor, ele foi lançado para dentro do lago de fogo, e aonde já se encontra não só a besta, mas também o falso profeta, e eles serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos dos séculos. Louvado seja o nome do nosso Deus. A palavra do Senhor nos fala, meus irmãos, que aquele que é o acusador, aquele, aleluia, que é o acusador das nossas almas, a Bíblia diz, aleluia, que esse é o sedutor que seduz a humanidade, a nação viver no pecado. A Bíblia diz, aleluia, que chama ele como príncipe, porque ele é o príncipe deste mundo, e ele já está condenado, e a condenação desse príncipe é viver num lago de fogo, é viver, aleluia, sendo atormentado por século, e a Bíblia diz, aleluia, que este acusador que se chama diabo, a Bíblia diz no versículo de João capítulo 10, e o verso 10, aleluia, vai falar do mercenário que veio para roubar, matar e destruir. Ele também é um mercenário, ele também, aleluia, é chamado como príncipe, ele também é chamado, aleluia, por Satanás, ele é chamado também, aleluia, por vários nomes, aleluia, e a Bíblia diz, aleluia, que ele vai ser lançado para dentro do fogo. E a Bíblia Sagrada diz, aleluia, que naquele grande dia o Senhor vai separar, aleluia, o que pertence ao reino do céu, e também vai separar, aleluia, uma grande nação numerosa para o fogo eterno, aleluia, porque esse rejeitaram a salvação, porque esse rejeitaram o dono da vida, aleluia, e todo aquele que comete pecado, que vive no pecado, todo aquele, aleluia, que prefere agradar, aleluia, o próprio diabo, na sua idolatria, vivendo uma vida de mentira, vivendo uma vida de prostituição. Louvado seja o nome do nosso Deus. E a Bíblia diz, aleluia, que o sedutor, esse é o diabo sedutor, e ele vai ser lançado para dentro do lago
lago de fogo, aonde já se encontra não só a besta, mas também o falso profeta, e eles serão atormentados, irmão. Não é brincadeira, a palavra está sendo anunciada, a palavra de Deus está sendo pregada, para que você venha se arrepender, para que você venha ter um encontro com Ele, para que você venha abandonar o pecado, irmão, que você venha abandonar a prática deste mundo. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 15: não ameis o mundo e nem o que está no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. Nós sabemos, aleluia, que todo aquele que permanece na prática do mundo não pertence a Deus, não pertence ao reino de Deus, não pertence àquele que deu a vida para salvar, mas todo aquele que aceita este nome que se chama Jesus Cristo como seu único Salvador, ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Todo aquele que aceita este nome que se chama Jesus Cristo, tu vai ter o teu nome escrito no livro da vida, e ninguém vai poder riscar o teu nome de lá, porque o teu nome foi feito com sangue do Cordeiro. Aleluia. E o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Mas aquele que não foi encontrado, o seu nome lá, irmão, vai ser lançado no lago de fogo. Aleluia. Não é mais tempo de brincar, não é mais tempo de viver vivendo a sua própria vida, aleluia, e esquecendo de Jesus, e esquecendo do Criador que te formou, que te criou, que Ele te fez para ser um adorador, Ele te fez, aleluia, para reinar com Ele, aleluia. Mas é você que escolhe qual é o destino da tua alma, é você que escolhe aonde você quer passar essa eternidade, aleluia. O sofrimento, irmão, vai ser por século dos séculos, e eles serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos dos séculos, aleluia. Não vai ter fim, lá o bicho não morre, e a Bíblia diz, aleluia, que havia um homem rico, aleluia, que quando ele morre, ele foi sepultado, ele teve um enterro digno, e a Bíblia diz, aleluia, que no mesmo tempo também morreu um homem chamado Lázaro, que vivia na porta desse homem rico, e Deus, os cães vinham e limpiam as suas feridas, e a Bíblia diz, aleluia, que ninguém lhe dava nada para ele comer.
esse príncipe do mundo que está enganando a nação. A Bíblia diz, aleluia, que ele foi lançado para dentro do lago de fogo, enxofre, onde já se encontra não só besta, mas também um falso profeta. E eles serão atormentados de dia e de noite. A Bíblia diz, aleluia, que lá aquele jovem rico, ele vai ser atormentado também. Ele vai ser atormentado de dia e de noite. Enquanto aquele jovem mendigo, ele ao morrer, ele não foi sepultado, não. Ele foi levado para o seio de Abraão pelos anjos do Senhor. E lá ele começou a se alegrar. Lá ele começou a ver a realidade, aleluia, daquele que vive na terra e não desiste, aleluia, de adorar o único Deus. Porque, irmão, há um galardão para você, há um troféu para você, é a sua coroa. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vai valer a pena quando você estiver lá, quando você estiver diante do trono branco, quando você estiver diante dele, aleluia. Talvez você vai agradecer por tudo que você tem rejeitado aqui, porque você rejeita aqui para poder receber lá. Porque para nós ganhar lá, nós temos que perder aqui. Para nós alcançar lá, nós temos que abandonar algo aqui. E louvado seja o nome do nosso Senhor. E o Senhor nesta noite te convida a abandonar o pecado, te convida a abandonar a mentira, te convida a abandonar tudo aquilo que agrada a Satanás. Louvado seja o nome do nosso Deus. E a Bíblia diz, aleluia, que o livro de Hebreus, capítulo 9, o verso 27, que o homem é ordenado a morrer somente uma vez, e depois disso se segue o juízo de Deus. O juízo de Deus, aleluia, tenha certeza que um dia vai chegar. E a Bíblia relata sobre esse juízo no capítulo de Apocalipse, capítulo 20. No verso 11 vai falar do juízo de Deus. Nós vamos passar pela morte, irmão, mas nós não vamos morrer totalmente, porque o que vai morrer é o corpo, é a carne, mas a alma é vivente. Esta alma vai permanecer para sempre. E a Bíblia nos relata, irmão, a Bíblia nos afirma, irmão, que no capítulo de Daniel, e o capítulo 12, o verso 2, irá ressuscitar duas multidões: a multidão da ressurreição da vida e a multidão da ressurreição da morte. Aqui vai entrar a segunda morte. Esta morte, aleluia, é a morte da alma do inferno, aonde as pessoas vão para lá por não aceitar o dono da palavra, porque a salvação ela vem pelo meio de Jesus. A Bíblia fala no livro de Atos, capítulo 4, e o verso 12, que não há outro nome dado no céu ou na terra que possa salvar
Cristo. Somente Jesus foi dado toda a autoridade. Somente a Jesus foi dado todo o poder de salvar a tua alma. Aleluia. E é nele que nós estamos afirmando a salvação, porque a salvação da tua alma e da minha alma está em Jesus. E aqui no versículo de Daniel, capítulo 12, o verso 2, a primeira multidão, as que estão dormindo no túmulo, aqueles que estão mortos, aqueles que morreram com Cristo, na esperança de ressuscitar o dia, e ressuscitar e ver a glória do Senhor, e ressuscitar e entrar pelos portões celestiais. A Bíblia diz que esses que dormem do pó ressuscitarão, um para a vida eterna e outros para a vergonha. Louvado seja o nome do nosso Senhor. A Bíblia diz, aleluia, que no livro de Lucas, capítulo 13, o verso 28, haverá choro naquele grande dia, haverá lamentação naquele grande dia. Quando vocês veem Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas no seio de Abraão, lá onde aquele jovem chamado Lázaro, que foi levado pelo seio de Abraão, e de lá ele enxergava o jovem rico que foi sepultado e foi levado, aleluia, a um lugar chamado Arden, e lá ele estava sendo atormentado de dia e de noite. E quando você entrar no seio de Abraão, vocês vão ver Isaac, Abraão, Jacó e todos os profetas, aleluia, todos os profetas que têm anunciado a palavra da salvação, a palavra da vida eterna. Você vai ver que é real, você vai ver que é verdadeiro. E naquele grande dia, irmão, nós vamos dar conta das nossas obras, nós vamos dar conta das nossas sementes que foi plantada nessa terra. Se tu tem plantado semente boa, ela vai ser colhida com abundância. Mas se você tem plantado semente ruim, vai vir o cefeiro com a foice e vai cefar, aleluia, com a foice. Louvado seja o nome do nosso Deus. E aqui, meus irmãos, eu quero pregar para você no capítulo 11, que aquele que vai ressuscitar, aquele que vai ver o trono de Deus, aquele que vai estar diante do trono, todos vão estar diante do trono, todos vão estar perante o Senhor. A Bíblia diz que todos irão dobrar o seu joelho e todos irão confessar que Ele é o Senhor dos senhores. Aleluia. Tem pessoas que não querem confessar hoje, tem pessoas que não querem se dobrar hoje, mas naquele grande dia vai se dobrar, naquele grande dia vai se arrepender, vai ver que é verdadeira, vai ver, aleluia, que tudo foi verdade. Mas vai ser tarde, irmão. A oportunidade é agora, é enquanto você está vivo, para
para poder entregar sua vida para Jesus. E aqui diz, aleluia, que no capítulo 11, João vai ver um trono branco, e aquele que está sentado sobre ele, a terra e o céu fugiam da sua presença, porque não havia mais lugar para eles, porque a glória do Senhor, ela enchia o ambiente. A glória do Senhor enchia toda a casa. Não ia ter espaço para ninguém, aleluia, porque a glória do Senhor preenche tudo. A glória do Senhor preenche o ambiente. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E ali João vai ter uma das visões mais maravilhosas da Bíblia, quando vê o trono de Deus e aquele que está sentado, ele vai ver uma grande nação, numerosa, que não podia se contar, e eram todos aqueles que viviam na terra, foram todos aqueles, aleluia, que morreram, padeceram e estavam diante do trono branco. E a Bíblia diz que abre os seus livros, e abrindo os seus livros, ele abre aleluia, e esse livro que é aberto é o livro da vida, aonde o nome daquele está escrito. É todo aquele que aceita Jesus, são todo aquele, aleluia, que teve um encontro com Jesus, são todo aquele, aleluia, que não largaram a sua cruz, permaneceram na presença de Deus. A Bíblia diz, aleluia, que ali abre, aleluia, os livros, e abre também os livros, e os livros das obras. E a Bíblia diz que ali, e todos foram julgados conforme a sua obra, aleluia, a sua obra, tudo aquilo que você tem praticado, tudo aquilo que você tem feito na terra, está registrado diante do trono do Senhor. Não tem como escapar, não tem, aleluia, como dar um fim nisso. Não, a Bíblia diz, aleluia, que ela vela para cumprir a sua palavra. Vai acontecer naquele grande dia, e você vai se alimentar. A Bíblia diz que